E o quanto estas verdades enchem, inflamam, acendem o nosso coração, Deus. Nós queremos pedir que o Senhor continue a ministrar as nossas vidas mais uma vez. Que através desta reflexão da Tua Palavra, através da história de Salomão, que o Senhor possa falar aos nossos corações e nos dar uma direção. Que o Senhor possa nos fortalecer. Que o Senhor possa nos ajudar. Nós oramos assim, confiantes e agradecidos em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Meus amados, nessa noite a gente vai fazer uma reflexão. A palavra do Senhor sobre a vida de Salomão. No capítulo 2, livro de Reis, capítulo 2. Eu vou acelerar, para a gente remir o tempo. E o texto diz assim, aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho. 1 Reis, capítulo 2. Abra aí a sua Bíblia. Abra a palavra do Senhor. Então, o texto está dizendo aqui que estava se aproximando os dias da morte de Davi. Davi era um rei de Israel e reinou por muitos anos. Ele foi um homem de muitas batalhas, um homem usado por Deus para derrubar gigantes, um homem usado por Deus para vencer exércitos, um homem usado por Deus para vencer grandes lutas e desafios. Mas como todos nós, o dia do Senhor se aproxima, o dia do encontro com o Senhor se aproxima, e ali os dias de Davi estavam terminando. Então ele dá uma ordem a Salomão, seu filho, e ele vai dizer para Salomão assim: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Davi está dizendo: meu filho, eu vou pelo caminho de todos os homens, de todos os mortais. Está chegando o meu fim da minha existência aqui, da minha vida aqui. E ele diz para o filho assim: eu queria que você escutasse, porque o pai está falando para você. O pai está falando para você nessa noite. Ele está dizendo assim: coragem. Coragem, pois, e ser homem. Ser homem. Ele está dizendo: coragem, pois, e seja mulher. Seja madura. E sabe, quando um pai profere palavras assim, é porque eles de fato sabem que esta vida é dura. Eles sabem que de fato esta vida é uma vida difícil. Esta vida, viver nesta terra é uma batalha, uma guerra. Davi foi um homem que venceu leões, ursos. Davi foi um homem de batalha, um homem experimentado na vida, e ele sabia que o seu filho iria enfrentar muitas batalhas. E sabe o que estava destinado a Salomão? Estava destinado a Salomão reinar, liderar, conduzir uma nação. E sabe, Davi estava falando para um jovem de aproximadamente 20 anos. Quantos anos você tem, meu querido? Qual é a sua idade? 16? 15? Qual é a sua idade? 18, 20, 22? Eu não sei. Mas eu entendo uma coisa aqui, isso é verdade. Se tem uma coisa que nós precisamos ouvir do Senhor nesta noite, é coragem. Sabe por quê? Porque de fato muitos desafios estão diante de nós. Muitas lutas e batalhas estão diante de você. E um pai que ama o seu filho, a sua filha, o que mais ele deseja é preparar o seu filho. O que mais um pai e uma mãe desejam é de fato preparar o seu filho e a sua filha para as batalhas, para as lutas. Sabe de uma coisa? A gente vive num mundo muitas vezes iludidos.
Muitas vezes o Instagram, muitas vezes o Facebook e as mídias sociais, elas mostram para nós uma visão poética, uma visão linda, uma visão superficial, uma visão de que esta vida é uma maravilha, sabe, cheia de pessoas superficiais, vazias, sorrindo para uma câmera e fazendo vídeos, eternizando momentos, cheios de filtros. Mas sabe de uma coisa? Davi sabia que o seu filho iria encarar pedreira na vida. Davi sabia que o seu filho ia encarar lutas, oposições, desafios, traições, mentiras, falsidades. E sabe, meu amado, se eu pudesse, e se essa fosse aqui a minha última mensagem para vocês, é isso que eu pregaria para vocês. Coragem. Coragem, jovem. Ser homem. Sabe, hoje eu entendo algumas coisas que meu pai tentou me falar. Hoje eu entendo algumas vezes que o Senhor usou meu pai para falar sobre a vida, porque meu pai foi um homem que enfrentou muitas batalhas nessa vida, e o meu pai estava me preparando para viver, me preparando para pastorear ovelhas, me preparando para cuidar de vidas, me preparando para ser um marido, me preparando para ser um pai, para ser exemplo. E sabe, Davi estava aqui, no seu leito de morte, dizendo para o seu filho: olha, meus dias estão terminando, mas coragem, meu filho, seja homem. Jovem, seja homem. Jovem, seja homem. Encare as responsabilidades da sua vida. Diante de você, ali na esquina, existem decisões importantes. O que você vai fazer da sua vida? O que você vai estudar? O que você vai trabalhar? Com quem você vai casar? As coisas que... As tentações que aparecerão, e você precisará decidir entre escolher uma vida hedonista, buscando o prazer, ou de fato buscar uma vida virtuosa, uma vida com o Senhor. E ele continua dizendo para o seu filho, Salomão: guarda os preceitos do Senhor, o teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os teus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, por onde quer que fores. Está aqui o segredo, está aqui o segredo, está aqui o segredo de viver, está aqui o segredo de vencer, está aqui o segredo para avançar, está aqui o segredo de não parar, não parar, seguir, guardar a palavra do Senhor, os mandamentos, os juízos do Senhor. Davi, escrevendo no Salmo 119, uma canção, ele cantou assim: como pois poderá manter um jovem o seu coração puro? E ele diz: escondendo a tua palavra no coração, para não pecar contra o Senhor. Para não pecar contra o Senhor. E ele continua aqui, Davi, falando ao seu filho Salomão: para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se os teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca te faltará um sucessor ao trono de Israel. Sabe, Davi entendeu de Deus
que as escolhas que ele fez, que as posturas e posições que ele tomou diante de Deus, afetaram a sua descendência. E ele recebeu uma promessa do Senhor, de que os filhos deles, os filhos de Davi também, andariam na presença do Senhor, e teriam um reinado firmado, estabelecido. E sabe, é isso que um pai deseja. É isso que um pai deseja. É isso que uma mãe deseja. Que de fato o seu filho vá além. Que o seu filho vá além, muito além. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Como pastor de vocês, eu tenho um desejo de ver vocês indo além, de ver vocês crescendo, de ver vocês sendo melhores, de ver vocês realizando coisas ainda maiores. Amém? Porque é isso que Jesus disse: se tiveres fé, fareis obras ainda maiores, ainda maiores. Existem vidas que precisam de você, existem corações de jovens que precisam de você, que precisam da sua palavra, que precisam olhar para você e ver em você um jovem de fato corajoso, e ver em você uma jovem que de fato tomou uma decisão diante de Deus, e de ser santa, de se guardar, de esperar o tempo de Deus, de ouvir a voz de Deus e dizer: não é hora, não é o momento. De se guardar, de ser casta, de ser santa, de ser pura. E você também, jovem. E você também, jovem. Coragem para dizer não aos seus sentimentos, aos seus hormônios. Coragem para dizer não a essa narrativa do mundo, de que você é um tolo, de que você é um bobão. Você não é um tolo. Você não é um bobão, você está ouvindo a voz do papai. Você está ouvindo a voz do céu. Você está entendendo que há um propósito para a sua vida. Você está entendendo que você foi chamado para andar nesse mundo como um cidadão dos céus, como um jovem diferente, como um jovem que faz diferença nesta terra. Aleluia. Sabe por que eu comecei com esse texto? Porque hoje a gente vai falar um pouquinho de Salomão. Porque Salomão, ele entendeu a voz do pai. Ele entendeu a mensagem do pai. E é tremendo que o texto vai dizer aqui, no capítulo 3, versículo 5, vai dizer assim: em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão. Então Salomão teve um encontro com Deus. Olha só que tremendo. Salomão teve um encontro com o Senhor. E de noite em sonhos disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Eu quero perguntar a você: o que você tem pedido a Deus? Qual tem sido as suas orações? O que você tem falado com o Pai? O que você tem falado com Deus? O que você tem sonhado? Porque Salomão sonhou e no sonho Deus apareceu. E qual tem sido os seus sonhos, os seus projetos? Aonde está o teu coração? Salomão teve uma resposta. E ele diz aqui: de grande benevolência usaste para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Ele está dizendo: hoje eu estou no trono aqui porque meu pai foi fiel. Hoje eu estou no trono aqui porque o meu pai disse sim. E sabe, a gente às vezes não entende que a nossa fidelidade afeta a vida dos outros, afeta as pessoas ao nosso redor, afeta a nossa geração, a nossa descendência. E Deus está chamando você para, como Davi, ser fiel. E Deus está chamando você, como Salomão, aprender a pedir a Deus, aprender a orar corretamente e falar com Deus, a ter sonhos de Deus, a clamar a Deus segundo o coração dele. E olha o que ele diz aqui: agora
pois, ó Senhor, meu Deus, porque ele não era somente o Deus do pai dele, não era somente o Deus de Davi, não. O Senhor era o Deus de Salomão, era o Senhor da vida de Salomão. Ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, o meu pai. E ele diz aqui, ó, não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Sabe, diante dos desafios da vida, talvez você tenha se sentido assim, esteja se sentindo assim, para onde ir, o que fazer, que curso eu vou fazer? Senhor, aceito esse trabalho, não aceito? Faço essa faculdade ou não faço? Senhor, eu tive um convite para mudar de cidade, e é essa a direção ou não? Deus, o que o Senhor quer? Senhor, eu sou uma criança. E ele tinha 20 anos, meu amado. Ele tinha 20 anos, mas ele entendia que ele não tinha capacidade humana para conduzir aquela nação como rei. E eu quero dizer uma coisa para você, meu amado. Nós somos incapazes, nós somos impotentes, nós somos limitados. E você precisa de Deus. Você precisa de Deus. Mas pastor, eu sei tanto, eu já aprendi tanto. Mas não, meu querido, seja como Salomão. Seja sincero com Deus. Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei como conduzir, eu não sei para onde ir. E ele diz aqui, ó, o teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração. A sua Bíblia diz o quê? Um coração sábio, não é isso? Sabedoria. A minha tradução diz: dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, um coração sábio, para julgar o teu povo, para que prudentemente faça o quê? Discirna entre o bem e o mal. Sabe, a gente vive num tempo de inversões. Já percebeu isso? A gente vive num tempo em que o mal, aquilo que é errado, aquilo que é abominável, está se tornando, parece que, o correto. E parece que ser santo, ser um filho obediente, ser um servo de Deus, ser responsável, ser estudioso, ser dedicado, ser fiel, ser amigo, parece que andar correto hoje se tornou errado. E parece que o padrão é andar errado. O certo se tornou andar errado, andar em pecado, viver distante do Senhor. O certo é ser rebelde, o certo é ser revoltado, o certo é ser desobediente. Mas ele pediu a Deus aqui uma coisa: sabedoria para discernir entre o bem e o mal, entre o que é bom e o que é mal, entre o que é certo e o que é errado. E ele disse: pois quem poderia julgar este grande povo? E o texto vai dizer aqui: a estas palavras se agradou o Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Olha só, disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, olha só, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste sabedoria, entendimento, para discernires o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Sabe, essa introdução
foi para falar um pouquinho sobre Salomão. De fato, Salomão começou muito bem a caminhada dele. De fato, Salomão começou a reinar e decidir, e julgar, e discernir com sabedoria. Salomão cresceu muito, ele prosperou muito, ele enriqueceu muito. Quanto mais fiel ele era ao Senhor, mais ele prosperava, mais ele enriquecia, mais ele conquistava, e mais paz ele tinha em suas fronteiras. Salomão cresceu demais. Salomão cresceu demais. Sabe, e Salomão me faz lembrar muitos, e alguns de vocês aqui, que eu vejo crescendo muito, que eu vejo amadurecendo, que eu vejo frutificando, que eu vejo servindo a Deus, assumindo responsabilidades, sendo exemplo, sendo modelo. Eu vejo muitos Salomoas aqui, eu vejo. Eu quero pela fé ver ainda mais. Eu quero pela fé ver ainda mais. Mas sabe, determinado momento da vida de Salomão, a fé dele foi se esfriando. Ele encheu o palácio de cavalos. Ele encheu um harém de esposas. Ele casou com muitas mulheres de outras nações. E ele se desviou e começou a adorar os deuses das suas esposas. Aquele homem que começou sábio, aquele jovem que começou firme com Deus, ele se afastou do Senhor. Foi longe, olha. Ele queimou filhos a Moloque. Ele acendeu incenso em muitos altares. Ele adorou outros deuses. Ele experimentou de muita coisa na vida. Ele entrou pelo caminho do hedonismo. E ele começou quanto mais o coração dele se afastava de Deus, mais ele buscava paz, mais ele buscava alegria, descanso na bebida, nas mulheres, nas realizações, nas conquistas. O coração dele se esqueceu daquele sonho. O coração dele se esqueceu do Deus, do pai dele, do Deus da vida dele. E aí, ele chega ao final da vida. Como nós lemos aqui, aproximando-se os dias da morte de Davi, não é? E aí, lá em Eclesiastes capítulo 12, abre sua Bíblia aí. Eu tenho 3 pontos para a gente meditar nessa noite. Capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1. Eu vou ler numa tradução que é a de Eugene Peterson, Bíblia Mensagem. Vamos ver aqui. Aqui. Salomão já velho, depois de ter se afastado do Senhor e ter errado muito, ele volta para o Senhor, quebrado. Ele experimentou de tudo e ele vai escrever algo muito precioso nesse livro de Eclesiastes. Ele começa dizendo assim, a primeira mensagem de Salomão
para os jovens. Lembra que Davi deu uma mensagem para Salomão? Vocês lembram disso? Davi deu uma mensagem para Salomão, não é? E aqui é Salomão dando uma mensagem para os jovens, para nós. Na minha tradução diz assim: honre e alegre-se no seu Criador, enquanto ainda é jovem. Olha só. Honre e alegre-se no seu Criador enquanto você ainda é jovem. Olha para mim, por favor. Eu sou jovem há mais tempo que vocês, né? Que a maioria, não é? Me sinto jovem ainda, né? Mas eu sou jovem há mais tempo. Eu sou um jovem de 43 anos. Eu lembro quando tinha 16, 15. E sabe, eu tinha muitos medos na vida. Eu tinha muitas inseguranças na vida. Nós somos todos seres humanos diferentes. E encaramos a vida e nos posicionamos diante da vida de maneiras diferentes. Mas assim, abrindo meu coração para vocês, talvez alguns de vocês se identifiquem comigo. Eu era inseguro. Eu era inseguro. Faltava-me coragem. Faltava-me certeza. E eu louvo a Deus porque nas minhas inseguranças, nas minhas incertezas, nos meus medos, Deus foi conduzindo a minha vida. Deus foi trabalhando com luta, com dificuldade. Talvez você olhe para o seu coração e você observe isso também. Você sabe as lutas que você tem, os medos que você tem, as incertezas que você tem. E é bom a gente ouvir assim, coragem. Sabe? Coragem não é não ter medo. Coragem é, apesar do medo, sentindo medo, eu me posiciono e continuo avançando. Isso é coragem. E aí Salomão está dizendo aqui: honre e alegre-se no seu Criador enquanto você ainda é jovem. E aí ele vai descrever a vida. E ele vai dizer assim, ó: antes que os anos mandem a cobrança. Gente, os anos mandam cobrança. Chega um boleto para a gente com o passar dos anos. Uma cobrança. E diz aqui, ó: e o seu vigor se vá. Antes que a visão falhe. Eu hoje fui no... Meu óculos deu problema ontem. Eu estava pensando assim, tendo que estudar, preparar a pregação, e soltou uma cordinha que prende a lente. Eu falei, caramba, como é que eu estudo agora? Segurei mais ou menos, deu para estudar. Eu falei, amanhã de manhã eu tenho que ir lá no... Eu fui conversar com o seu Valdir da ótica. E aí ele falou assim, você está com 43 anos, já precisa ver essa lente, tem que mudar, não é? Porque a idade vai chegando, né? A idade cobra, né? E aí eu percebo que tem hora que eu tenho que afastar um pouco assim para enxergar alguns textos assim, né? E eu preciso... Eu tenho um amigo também aí que está enfrentando luta aí para ver um óculos, né? Para achar um óculos que funcione, né? E ele diz aqui, ó: antes que a visão falhe e o mundo escureça, antes que o inverno leve você a procurar a lareira. Dizem que a pessoa de idade sente muito frio, né? E aí tem que procurar a lareira. Ele vai dizer aqui, ó: na velhice seu corpo já não andará muito. Os músculos afrouxam, os passos vacilam e as juntas envelhecem. Olha só. As nossas fisioterapeutas aí de plantão, né? As juntas envelhecem. As sombras da noite se apresentam. E aí? Você já não poderá ir para onde quer. Olha só. Tudo estará devagar, quase parando.
E aí, irmão, cara, tem que andar devagar, senão o mundo gira, né? Senão... O barulho em sua casa desaparecerá, e você acordará com o canto dos pássaros. Passeios nas montanhas serão coisa do passado. Não tem a turma aí que no sábado sobe um monte? Não tem um monte aí? Qual monte que o pessoal vai? Não tem um monte aí que o pessoal sobe sábado de madrugada aí, vai de bicicleta? Tem um monte aí que o pessoal sobe, né? Monte do Rato, né? Tem o Morro do Rato, né? Passeios nas montanhas serão coisa do passado. Mesmo uma simples caminhada preocupará. Seu cabelo branco será como flor de macieira. Ou não, né? Ou não. Ou não. Adornando um corpo frágil como cristal. Você estará a caminho do descanso eterno. E os seus amigos já começam a chorar. A vida, agradável enquanto durar, logo acabará. A vida frágil como porcelana, preciosa e bela, terminará. Então o corpo voltará ao pó, o espírito retornará a Deus que primeiramente o soprou. Olha só. Gente, existe uma certeza. Existe uma certeza, vou usar uma palavra difícil, inexorável. É uma certeza indubitável. Nós iremos nos juntar com os nossos pais. Nós iremos morrer. Olha só. Essa é a expressão do Antigo Testamento. É certo, a morte é certa. É uma realidade. Mas sabe, eu tenho um Tavinho. Quantos aqui já viram meu Tavinho? Quantos conhecem meu Tavinho, hein? Gente, ele tem 9 anos, parece que foi ontem. Parece que foi ontem que ele chegou aqui nos nossos braços. 9 anos. A gente vai piscar assim, daqui a pouco o Tavinho vai estar com 15 aí. Em nome de Jesus vai estar aqui tocando, adorando a Deus, servindo a Deus. Em nome de Jesus. Amém? E olha, esses 6 anos vão passar rápido. Você que tem 15 vai estar com 21. Alguns estarão casados. Alguns estarão fazendo seminário, amém? Alguns serão missionários, amém? Glória de Deus. Para a glória de Deus. Mas sabe, a vida passa rápido. O pastor de vocês já não é mais o mesmo. Não é o mesmo quando chegou. Não tem o mesmo pique, o mesmo fôlego. E daqui a 10 anos... Daqui a 10 não, daqui a pouquinho os 50 chegam. Sabe? Esse é o caminho da vida. Mas nessa vida que Deus te deu, e no tempo que Deus te der, escute a voz do Pai. Entrega a sua juventude. Escute as palavras de Salomão. Honre a Deus, busque a Deus enquanto você é jovem. Gaste as suas energias. Está aqui o nosso adorador aqui, dançarino do Senhor aqui, que usa o corpo para adorar, para celebrar a Deus. Amém? Sabe? Deus nos deu tempo. Deus está nos dando tempo. Está nos dando vida, para a gente viver, para a gente glorificar o Senhor. E aí ele continua aqui, segundo ponto, ele diz assim: nada faz sentido, é minha tradução, depois eu vou lendo a de vocês. Sinto um grande vazio. Aquele que está em busca concluiu que nada faz o mínimo sentido. Olha só. Essa é a minha tradução. A sua tradução, ela diz assim: vaidade de vaidade. Diz o pregador, tudo é vaidade. Olha para mim aqui. Sabe o que significa essa palavra vaidade? Significa fumaça.
Sabe o que Salomão aprendeu? Que todo o ouro que ele tinha um trono de ouro, ele tinha ouro a balde, ele tinha servos e servas, ele tinha cavalos, ele tinha soldados, exércitos ao seu comando, ele tinha mulheres, ele tinha tudo aos seus pés. Mas ele descobriu que longe do Senhor, tudo isso é vaidade, tudo isso é sem sentido. Sem Deus a vida não tem sentido. Sem Deus, os grandes prazeres desta vida são vazios. É mais ou menos assim, você tenta tocar, mas não consegue, se desfaz como fumaça. Esse é o segundo conselho de Salomão para você, meu jovem. Esse é o segundo conselho do pastor Otávio para vocês. Tudo nessa vida sem Deus não tem sentido. Perde a cor, fica nublado, fica cinza. Perde o sabor, fica sem gosto, sem brilho, sem cor. Estou te dando trabalho, né, Mateus? Mas glória a Deus que a gente tem você aqui. Aleluia. E para a gente partir para o fim dessa reflexão, ele vai continuar aqui, continuando na tradução do pastor Eugene Peterson. Aquele que está em busca também possuía sabedoria e transmitiu conhecimento a outros. Aqui o texto está falando dele mesmo, tá? De Salomão. Ele pesou, Salomão examinou e ele organizou muitos provérbios. Ele fez o melhor que ele pôde para encontrar as palavras certas e escrever a verdade como ela é. Olha só. Ele trabalhou, ele deu duro, ele se esforçou para deixar Provérbios, para deixar Eclesiastes, para deixar uma mensagem para nós. E ele vai dizer aqui: as palavras dos sábios nos estimulam a viver bem. São como pregos bem martelados que mantêm a vida unida. Olha só. São dadas por Deus, o único pastor, o sumo pastor, o verdadeiro pastor das nossas almas. Mas ele diz aqui: mas a respeito de qualquer outra coisa, meu amigo, meu jovem, vá com calma. Não há limite para se produzir livros e estudar demais deixa qualquer um esgotado. E ele chega a uma conclusão aqui. É a conclusão da vida de Salomão, olha. Desse rei que experimentou de tudo. Ele vai dizer assim, para finalizar: a conclusão de tudo é a seguinte: tema a Deus e faça tudo o que Ele mandar. Tema a Deus e faça tudo o que Ele mandar. Uma outra tradução diz assim: de tudo que se tem ouvido, o resumo, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Ele continua aqui: porque Deus há de trazer o juízo, a juízo, todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Para a gente concluir então, o último ponto é: teme a Deus e guarde os seus
mandamentos. Porque Deus, um dia, julgará os vivos e os mortos. E Ele vê, e Ele sabe tudo que nós fazemos. As coisas mais escondidas, as coisas boas que você faz escondido, que ninguém sabe. Às vezes que você obedece a Deus e ninguém te elogia, e ninguém reconhece, Deus sabe e reconhece e vai te recompensar pelos atos de obediência que você tem tido a Deus. Mas também aquelas coisas mais terríveis e tristes, aqueles lugares mais ocultos e tristes do seu coração, do seu interior, aquelas escolhas mais erradas, Deus também sabe. E esse Deus nos chama a um posicionamento nessa noite. Sabe, jovens, eu tenho tentado viver nessa perspectiva de que eu não sei o dia de amanhã. Deus tem me levado a contar os meus dias, a viver com sabedoria. A palavra de Deus vai dizer lá no Salmo: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Você tem 20 anos. Será que você vai viver até o 21? Você tem 15. Será que você vai viver até os 16? Eu tenho 43. Será que eu vou sobreviver? Eu vou viver até os 44? Não sei. Não sabemos. Mas sabe, nós cantamos aqui que existe um Deus que Ele está dizendo para nós o quê? Coragem. Coragem. Honra a Deus com a sua juventude. Entenda de uma vez por todas. Aprenda de uma vez por todas que tudo nessa vida passa. Tudo nessa vida passa. E entenda que o resumo de tudo é: ame a Deus, obedeça a Deus, tema a Deus e siga os seus mandamentos. Porque sabe de uma coisa? A eternidade está ali. A eternidade está ali. Sabe qual é a diferença de nós para todos os outros no mundo? É porque o cristão, ele crê de fato que existe uma dimensão que vai além dessa vida. O cristão crê de fato que existe um mundo espiritual. Existe um lugar onde Deus habita. Existe um lugar onde os anjos o adoram. Existe um lugar onde os santos que foram recebidos pelo Senhor estão em alegria e gozo eterno. E lá eles cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E lá todas as lágrimas dos olhos deles estão sendo enxugadas. E lá não há mais dor, não há mais guerra, não há mais morte, não há mais sofrimento, não há mais tristeza. Lá, diante do trono do Senhor, aquilo pelo qual o sentido e o destino e o anseio mais profundo da nossa alma está lá. Lá é o lugar aonde o nosso coração tem saudade. Lá é o lugar aonde a nossa alma e o nosso espírito anseia por estar. Porque Salomão também escreveu que Deus plantou no coração do homem um anseio pela eternidade. Está aí no seu coração, ó. Está plantado aí no seu coração uma fome, um desejo, um anseio pela eternidade. Está aí, ó. E sabe de uma coisa?
todos os 8 bilhões de seres humanos que caminham nessa terra hoje, sentem isso, que de fato nós não fomos criados para viver somente 80 anos, para viver 80, 90, 100, para viver 10 anos, para viver 15, 20 anos, 40 anos, não, isso é muito pouco. Deus plantou no seu interior uma saudade, um anseio, um desejo por aquilo que é eterno. Sabe de uma coisa? Hoje, a gente tem a impressão de que essas coisas são concretas. A gente tem a impressão de que essa pilastra aqui ela é firme. A gente tem a impressão de que isso aqui é sólido. Mas sabe, quando Jesus ressuscitou, quando Ele recebeu um corpo glorioso, Ele andou e atravessou as paredes onde os apóstolos estavam. E esse corpo glorioso do Senhor não viu nenhuma solidez e concretude, nenhuma. Eu quero dizer para você que as coisas eternas, as coisas sólidas, concretas estão lá. Eu sei que é loucura que eu estou dizendo, é doideira que eu estou dizendo, mas é a loucura do Evangelho. É a loucura do Evangelho. As coisas concretas, as coisas verdadeiras estão lá. E Jesus nos ensinou numa parábola que nós devemos guardar e ajuntar tesouros aonde? Nos céus, aonde a traça não come, aonde o tempo não trabalha, aonde o ladrão não rouba, porque aqui tudo se desfaz, a traça come, as coisas envelhecem, apodrecem, as paredes firmes um dia caem, os prédios, as construções, os impérios, tudo nesta terra um dia cai, tudo cairá. A palavra do Senhor diz que uma pedra será lançada sobre uma estátua, parte de ouro, parte de prata, de bronze, de ferro e de barro, e todos os impérios deste mundo cairão, e no lugar desses impérios do mundo, nesta pedra uma montanha se fará, e ali o rei reinará por toda a eternidade. Amém? E ali diante do trono da graça do Senhor, Ele ajuntará, está juntando para si homens e mulheres de toda tribo, língua, raça e nação, e todos eles cantarão o cântico do Cordeiro e dirão: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto, mas venceu. Eles cantarão: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eles cantarão ao seu Salvador, ao seu Redentor, ao seu Senhor. Se coloque de pé. Se coloca de pé para a gente orar e a gente adorar. Vem para cá o ministério. Feche os seus olhos. Deus, nós ouvimos a Tua palavra nessa noite, Senhor. Nessa noite o Senhor bradou aqui nos nossos corações, Deus. Nessa noite, mais uma vez, nós tivemos um banho, uma chuva de realidade, Deus. Dessa vez, mais uma vez, o Senhor nos recordou daquilo que de fato é concreto, daquilo que de fato é sólido, daquilo que de fato é eterno. E o Senhor também nos lembrou que nós temos uma responsabilidade com o nosso tempo e com a nossa juventude. Então, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, o Senhor que sonda os corações aqui, cada um de nós, sonda os nossos corações.
E peço ao Senhor, que o Senhor possa agora, através desta palavra, Senhor, ministrar, e que os corações possam escutar do Senhor: coragem, eu estou contigo. Coragem, eu estou contigo. Coragem. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Senhor, que o Senhor possa abraçá-los, que o Senhor possa envolvê-los, que o Senhor possa inspirá-los, que o Senhor possa fortalecê-los e enchê-los de coragem, enchê-los de força para continuar a lutar, continuar a viver, continuar a avançar e a viver esta vida com o coração ancorado nos céus, com o coração firmado nos céus, com o coração firmado na tua palavra, nas tuas promessas, glorificando ao Senhor, testificando do Senhor e fazendo discípulos, para que muitos venham conhecer, para que muitos venham experimentar esta maravilhosa graça, este amor profundo. Eu oro assim, em nome de Jesus, e se você crê, diga amém. Assim seja. Aleluia. Vamos adorar. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti. Quebranta o meu coração. Sim, Deus, faça isso conosco. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer do que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a
frieza escura e não procuram me cegar. Mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, e eu quero permanecer e contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena. Ficar longe de ti, Senhor. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Precisamos de ti. Distante de ti, Senhor, não posso. Não vale a pena. Escuta o meu clamor, E mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. não preciso de ti. Não preciso de ti. Não Preciso de ti. Senhor. Não preciso. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, Isaías 55: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Amém? Deus tem graça para nós, amém? Deus tem graça para nós. Baixa a sua cabeça. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra nesta noite. Nós cremos que ela não voltará vazia. Então nós apresentamos o nosso coração ao Senhor. Pedimos ao Senhor ajuda. Pedimos ao Senhor consolo. Pedimos ao Senhor fortalecimento. Pedimos ao Senhor coragem. O Senhor está pedindo para nós coragem, então nós devolvemos e dizemos: Senhor, me ajude, me dê coragem, eu andarei.
Me dê coragem e eu avançarei. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, perdão dos meus pecados, Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados, Senhor, e volto para o Senhor, e volto para a Tua presença nessa noite, Senhor. Receba o meu coração, receba a minha vida, Senhor. E eu me coloco nesta noite na Tua presença, Senhor, crendo no Teu perdão, pois o Senhor é rico em perdoar, o Senhor é perdoador. Ó Deus, e peço ao Senhor que a minha vida seja conduzida segundo a Tua palavra, que o meu andar, que o meu caminhar, que o meu viver glorifique o Teu nome, Senhor. Até aquele dia do grande encontro, eu oro assim, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Cante isso mais uma vez.